Bom dia, amigos, queridos companheiros. Que a paz de Jesus se faça nos seus corações, de todos nós. Hoje vamos ler as instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhes estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termos de comparação, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los a qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta entre eles, a única lei. Carentes de indústria, de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhum de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Este instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão de uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados números outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem oculto, adulto se custa a reconhecer o embrião. Nós vamos hoje dividir esse assunto por cada mundo, para que a gente possa estudar um pouco. E vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre querido de nossas almas, compadecei de todos aqueles que sofrem, especialmente aqueles que ainda não compreenderam o raiar de um novo dia de esperança e de luz, para que possamos servir à causa do Mestre Jesus. Dai-nos força e coragem, Senhor, a fim de que o progresso alcance os nossos corações. Amparai aqueles que estão, Jesus, em dor, lembrando a todos que cada um de nós, o olhar do Mestre se atende às necessidades daqueles que também olham por eles, por aqueles que sofrem, por aqueles que caminham juntos. Que a paz e a alegria estejam em nossos corações. Obrigado, Jesus. Meus queridos irmãos, se há muitas moradas na casa do meu Pai, ainda existem mundos inferiores e mundos superiores. Nós hoje gostaríamos de falar um pouquinho sobre isso, lembrando aos irmãos que a lei de progresso é para todos os filhos de Deus, para todos nós, mesmo criados simples e ignorantes. Então, a qualificação desses mundos de inferior e mundo superior nada tem de absoluta, porque está muito relativa também à vontade de cada um daqueles que nele habitam. Tal mundo inferior ou superior, com referência
aos que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Nós podemos estar aqui na Terra, no mundo de provas e expiação, e vamos ver que nós podemos perfeitamente comparar isto, vendo o pensamento de muitos irmãos que ainda constituem essas milícias, que ainda matam por prazer, que matam pelo dinheiro, que matam pelo desconforto de ter que cuidar de um idoso, de cuidar de um filho. Então, tudo isso vai nos mostrar que são espíritos que ainda vivem como selvagem, espíritos que ainda não compreenderam o valor que o bem nos oferece. E eles vivem restos do estado primitivo do nosso orbe. E por que eles encontram na Terra? Eles encontram para que eles possam olhar para todos nós e começar a pensar de forma diferente. Nos mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Eles têm uma forma humana, mas não têm essa beleza, são grosseiros. A gente pode perceber isso, que entre nós temos muitos espíritos reencarnados conosco na Terra e que a gente vê ainda que tem uns traços pesados, uma vibração, ainda não compreendem o valor da sensibilidade, das formas, do belo, né? Então, essa forma humana deles ainda não tem toda essa beleza que hoje a gente vê, especialmente nas crianças que estão chegando hoje, a beleza dos traços, a, a, a vibração, né? São espíritos que já venceram essas escaladas, estão chegando agora ao mundo para fazerem novas conquistas. E nós vamos ver que esses espíritos que são grosseiros, ainda rudimentares, trazem dentro de si muito mais instintos e automatismo do que um sentimento de delicadeza ou de benevolência, porque eles não têm ainda vivenciado essas experiências, vivem pela a força bruta, e entre eles é a única lei, por isso que eles matam, eles roubam, eles têm tantas dificuldades. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu convivi, relacionei com determinadas pessoas, e de repente a pessoa faz um ato tão dantesco que a gente fala como? É porque nós não reconhecemos a primitividade dos seus sentimentos. Esses espíritos, eles estão reencarnados na Terra para eles vivenciarem a oportunidade de aprender. E é na convivência, nos relacionamentos, que nós vamos descobrindo o valor do outro. E nesses mundos ainda nós vamos perceber que são carentes de indústrias, de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Então, eles estão sempre nesses lugares onde eles vão se alimentar da própria natureza, devastando a natureza. E a gente pode perceber que isso, se a gente tiver os olhos para ver, nós vamos encontrar muitos espíritos que não sabem acatar as leis, nem as de Deus e nem as do homem. No fundo, nós sabemos que eles são espíritos ainda que estão no estado bem rudimentar da inteligência. Eles vivem de uma vaga intuição e que eles acham que Deus está dentro deles, mas isso é muito remoto. É um pensamento ainda mais intuitivo. E eles vivem, então, desse instinto grosseiro, né? E que cada dia nós estamos vendo essas questões da pedofilia, essas questões da sensualidade, do uso das drogas assim indiscriminado, pondo os outros numa condição difíceis. Isso tudo são espíritos ainda muito grosseiros, eles não têm ainda sensibilidade, estão junto conosco, mas eles não trazem construções amorosas e nem construções inteligentes para que eles possam agir de forma diferente. Então, nós entendemos que a escala evolutiva ela vai depender do esforço de cada um de nós. É pela ascensão da vida, do esforço que cada um faz, é que nós vamos caminhando.
nós já fizemos também muitas situações que, ora, não nos cabe mais. E agora o convite é outro, é para que a gente também avance e que a gente não fique nesse degredo, né, como degredados das questões do mundo, como se nós fôssemos crianças que estamos em busca de um crescimento. Nós vamos ver que entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros são os espíritos que têm lutado para reconhecer-se como espíritos. E, além disso, nós vamos encontrar outras escalas de espíritos mais evoluídos que já passaram por essas fieiras e agora estão em mundos mais adiantados, muito felizes. Por isso que Jesus diz: ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. É preciso que a gente saia do embrião dos sentimentos grosseiros para sentir a grandeza da luz que direciona o nosso pensamento. Quando Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do Pai, ele nos diz e assevera para todos nós que a boa nova, ela é para todos. E a boa nova, ela nos traz uma esperança. E com a doutrina espírita, nós hoje já compreendemos quem somos. Por isso também que nós precisamos usar da misericórdia, da brandura, ensinar e exemplificar. É porque esses espíritos que estão vivendo conosco, eles nos olham e vão aprender pelo nosso exemplo, pelo gesto do amor que eles tocam o coração e que eles talvez nunca tenham sentido. Entretanto, nós temos que viver com pensamento erguido a Deus, para que nós possamos sair desse emaranhado de vibrações, conferindo cada dia, cada vez mais, com a nossa vontade, o desejo de nós construirmos melhores obras, melhores construções. São nas experiências que nós vamos angariando vivências valorosas que nos levam a fazer mudanças expressivas na construção de nossos pensamentos. E aí nós vamos ver que Jesus, todo o seu evangelho trazido na natureza, comparando, nos convidando a comparar, a observar, nós vamos ver que tudo o que ele nos trazia, ele colocava no campo do mundo. No campo do mundo, quer dizer, compreendemos que cada lugar ele tem uma característica. Nós podemos ver no deserto a sua característica, num cerrado outra característica. Nós vamos ver que onde estivermos, nós também temos as nossas características e por isso muitas vezes somos convidados a observar quais são os sentimentos que nós carregamos. Porque o sentimento é a força que vai nos impelir a cada dia, cada vez mais, para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerá o nosso ninho. O nosso ninho, ele está sendo tecido onde estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Por isso, meus irmãos, vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar em tudo aquilo que nós falamos, que palavras são as nossas, que vibrações temos emitido para o outro. Muitas vezes ainda somos espíritos que fazemos da pirraça, ainda para machucar o outro. Quantas situações que nós temos vivido para menosprezar as tarefas daqueles irmãos que muitas vezes têm nos auxiliado. Muitas vezes reprovamos as aflições que vergastam na terra e às vezes levantamos comentários maldosos, julgamentos, e nós não aproveitamos o conhecimento que todo conhecimento tem nos dado, para que nós também possamos destruir dentro de nós aqueles sentimentos ainda grosseiros, grotescos que estão conosco, mas nós devemos procurar nas mãos do Cristo o amor,
como Jesus nos ensinou a sair dessa situação, para que nós possamos compreender de uma vez por todas os domicílios alheios. Cada região deste mundo, deste universo, impera uma força de sentimentos. Nós também não podemos exibir, né, as virtudes nos gestos exteriores, porque víbora da vaidade pode ferir-te. E muitas vezes nós não vemos que somos vaidosos e ferimos as pessoas. Nós precisamos buscar a simplicidade dos nossos atos, para que possamos modificar, melhorar a nossa condição íntima. É preciso também que a gente tenha um pouco mais de força de vontade para olhar, retificar as nossas decisões. Temos visto tantas decisões impensadas, escolhas que visam o interesse pessoal. Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Essa frase de Emmanuel nos leva a pensar bastante em tudo isso que nós estamos fazendo e como estamos vivendo e de que forma estamos olhando para o nosso próximo. Nós queremos agradecer a Jesus por ele estar nos amparando nesta hora do Evangelho, pedindo aos nossos benfeitores amigos que nos fortaleça, que a gente tenha o cuidado de observar melhor as nossas ações. Jesus, ajude-nos a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir o papel que as leis divinas têm nos oferecido e exerce em nossa consciência. E nesta manhã, que pedimos o passe, não só por pedir Jesus, mas que o passe conforte os nossos pensamentos e fortaleça a nossa vontade para melhorar. Que saibamos receber a dádiva de cada dia e que esse cálice de luz seja nos ofertado pela misericórdia sublime de Jesus. Que a nossa água seja fluidificada, transformada em medicamento salutar para as curas morais que tanto necessitamos de refazê-las, de vivê-las, de perceber a grandeza de Deus em nossa vida. Queridos amigos, vibremos pela paz, mas pela paz íntima, para que aqueles que estão mais próximos de nós recebam as nossas vibrações. Senhor, dai-nos força e coragem. Que nesta hora pedimos a Eurípedes Barçanufo, que envolva os nossos corações, amparando-nos com coragem, para que possamos contribuir com o bem-estar da humanidade a partir de nós mesmos. Obrigado, Jesus, que a doce e inefável paz do seu amor floresça em nossos pensamentos, que assim seja.